Esse é muito específico, esse. Você falou de inalação, que pé que a gente tá com as inalações, assim, no pronto atendimento? Porque eu ouvi alguns boatos de Berotec, de Atrovente. Mantém ainda tranquilo essas prescrições do pronto atendimento? O Berotec em si saiu de linha, né? Mas a gente ainda tem o fenoterol. Só que por tanto efeito colateral, assim, de tremor mesmo, ele não era tão seletivo quanto o salbutamol. Não tem usado tanto, mas assim, a maioria dos serviços públicos aqui em São Paulo, pelo menos todos que eu passei, que eu já trabalhei, a gente já está usando puff. Não tem usado mais inalação. O Atrovente ainda usa muito inalação, alguns hospitais particulares têm, mas o resto é basicamente só puff. Lá no HU a gente usa puff de salbutamol e usa Atrovente inalação mesmo. A gente tem o puff também, mas usa mais nos adultos o puff de Atrovente. Nas crianças, eu ainda vejo que o pessoal prefere às vezes inalação, mas assim, eu vim de Salvador em 2017. Eu cheguei aqui e já tinha puff para todo lado. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu não sabia o que era. Eu ouvia as pessoas falando, na passagem, nos primeiros dias na residência, a gente fez puff. Eu ficava assim, o que é isso? Então, não é ainda... Acho que agora lá já deve estar bem mais comum, mas não é em todos os lugares. Ainda tem gente que faz inalação mesmo, com salbutamol, que ainda não... Primeira vez que eu usei a famosa bombinha, né? Que é o puff, acho que eu tinha uns 8 anos, bombinha de Berotec. Cara, é incrível. Bombinha de Berotec? Eu nunca vi. A primeira que eu usei foi Berotec. Mas dá uma tremedeira também? Menos que a inalação, mas, cara, o efeito é extraordinário. É muito rápido. Cara, você não tirou o negócio do rosto ainda e você já tá sentindo um alívio. O negócio era muito pauleira, tanto que tinha o medo, né, da galera viciar, né? Não era que era viciar, é que o efeito era tão bom, você sentia um alívio tão grande que você não queria passar pela falta de ar. Então, qualquer coisinha que você começava a sentir, você falava, traz minha bombinha, tipo, porque eu não quero chegar no estado ruim, né? Tipo, esse viciar é isso, é o cara não querer se sentir mal, né? Exatamente. E as mães têm muito medo disso ainda, né? Perguntam se vai viciar, etc. Mas é justamente isso. Quando a gente não trata, não usa o corticoide, então a criança sempre está em crise, sempre tem. Então, às vezes eu brinco, eu costumo atender numa sala, a físio atende do lado. Então, às vezes eu avalio a criança, vejo que está em crise, eu passo para ela. Ela atende, a criança volta a outra. Assim, a criança estava caidinha, cansada, e a mãe fala assim, nossa, o que aconteceu? Eu falo, abriu. Aí, a gente usava muito e não tratava. Aí, uma hora, a sensibilidade cai, né? Faz o down, regulation, para de agir, e daí a pessoa tem uma crise grave e não tem o que usar. Aí a pessoa falava, olha, viciou e morreu. Não é isso, né? Parou de funcionar. De tanto que usou. E era isso exatamente, era muito bom. Só que daí cada vez você tinha que usar mais doses, mais altas para conseguir o mesmo efeito. Você ficava com a bombinha, você não queria largar ela. E aí ficava difícil. Mas tratando dá pra equilibrar. Olha, você vê, na bombinha eu não usei tanto, então, porque eu nunca cheguei, assim, sempre senti o efeito potente, assim, mas inalação, eu já cheguei a fazer inalação com 12 gotas de Berotec, cara. Nossa. Caraca, é velho. muito Berotec. É muito Berotec. Tipo, normalmente são 2 gotinhas, assim. 2 a 3 gotas. Cara, tipo, eu fiz com 12 já, assim, numa época, essa época tava, assim, tipo, bizarro. Você virou o esquilinho do Deoloca no Chapeuzinho, que sai pingando pra todo lado lá, velho. Cara, meu, bizarro, cara. 12 gotas, cara. Tá Nossa. louco, mano. Não, e é o que você falou, você tem aquele tremor aqui, assim, né? Você sente... E, meu, é uma surra que o externo toma do coração, bicho, porque, meu, bate muito forte, cara. Beta-adrenérgico, Berotec? Beta-2 adrenérgico. Beta-2. Louco, cara. Beta-2 de curta. Você é louco, velho. A ação é muito... Não, acelera na hora. Que é outras coisas que as mães têm medo, né? Porque a criança já bate mais rápido. E a gente não tem noção disso quando ela tá bem. Daí é só fazer a bombinha, que parece que... Aí vai para os seus 180, elas ficam, doutora, isso não vai dar nada no coração, e etc. Eu falo, não, pode ficar tranquila. Porque em 5 minutos é para passar, né? Para o efeito acabar e ficar só ali no pulmão. Mas eles têm muito medo disso, de dar bombinha. E eu tava falando hoje com o físio do Rio, que me ligou para falar de um paciente. Aí ele viu minha prescrição e falou, doutora, eu fiz os puffs, mas eu fiz tudo a metade do que a senhora tinha colocado, tudo bem? Aí eu falei, não tem problema. Mas assim, eu não tenho medo de usar bombinha, porque tem muito menos efeito colateral do que a gente usar a medicação oral. Aí eu falei, então, eu vou tranquila. Aí ele falou, não. Aí eu expliquei, a gente conversou, ele falou, não, na próxima vez eu vou fazer o que tiver escrito. Eu falei, combinado. Porque ele achou muito, assim, os puffs, mas ok, tem... E principalmente dependendo do tamanho da criança, não entrega tudo. Cada puff não entrega tudo. Porque chora, vira o rosto, mexe. Mais ou menos 30%, 20% a 30% é o que entrega. Tem um estudo bem legal que o pessoal da USP fez, que chama salbutamol. Altas doses são seguras, baixas doses são efetivas. Então, quando a gente entrega bem, 2 puffs, teoricamente, são suficientes.
com espaçador, técnica boa, bonitinho. Mas eles fizeram alguns pacientes até 24 puffs. Resgate com 24 puffs. E não teve alteração de eletro, potássio. Então, assim, foi bem seguro usar. Então, daí, qualquer coisa que a gente fica nesse meio termo, tá ok. Então, dá para usar bastante, como dá para usar pouquinho e ter efeito também. Aí vai da técnica, da idade da criança. Criança pequena eu boto mais. Aí isso assusta às vezes. Tipo, mas esse é pequeno e tá com 6 puffs. Porque às vezes a criança tá se debatendo, chorando, fazendo um escândalo. Você tem que fazer mais. Pra ela pegar pelo menos um pouquinho. Aí fica essa diferença. Tem uma coisa que as pessoas não levam em consideração também, é o quanto já está fechado. Porque você não tem fluxo para gerar entrada. Isso é então, você coisa. faz o primeiro, entra só um pouquinho. Aí começa a dar um alívio, aí você faz o segundo. Então, assim, aí começa a entrar mais. Isso também é uma coisa que a gente que tem, sente. Tipo assim, pô, eu como paciente sei que muda completamente. Se eu pegar lá, nossa, demorei, tô numa crise lá, tudo bem que faz muitos anos que eu não tenho uma dessa, de sentir que tá tudo fechado lá, assim. E você puxa, não vem. O tórax Tipo, silencioso, né? Cara, não vem, Isso. tipo, você sente que não expande, é bizarro, assim. Aí foi que eu aprendi que a físio, tipo assim, o EPAP, a VNI, é muito bom pra isso. Porque daí você abre primeiro, mecânico, você empurra lá, e aí quando vai a medicação, vai melhor. Então, sempre que dá pra fazer um pouquinho, eu espero, a físio vai vir, eu espero a físio vir. Principalmente quando eu tô no hospital, tô vendo algum paciente meu. Daí faz, abriu, aí a gente joga. Porque a resposta é muito melhor. A criança fica... Tanto que, às vezes, quando tá, né, o distúrbio, ventilação, perfusão, a saturação começa a cair logo depois que você faz. Às vezes, quando a gente faz a físio antes, tudo, ela já caiu, ela já vai subindo. Então, você vê que já pegou bem melhor, já abriu melhor. Aí, isso eu achei que fez muita diferença para as mães. Quando a gente explica isso, e, às vezes, usa o EPAP em casa, alguma outra coisa em casa. Eu tenho alguns pacientes mais graves, inclusive meu filho, que a gente tem um CPAP. Daí, eu faço. Às vezes, faço o primeiro puff, depois abro para poder fazer a medicação. E daí, vai melhor. Isso ajuda. Às vezes, no hospital, quando vai fazer aquela sequência, né? Tipo, de 3, assim. Aí eu deixo fazer a primeira, aí eu vou entre a primeira e a segunda, aí quando eu tô terminando, já faço a segunda e deixo para as meninas fazerem a terceira lá, assim. Exatamente. Já dá uma ajudada legal também. Dá. Senti você com o coração lá no pediatria agora, cara. A A Bia já tá toda orgulhosa de É te que ouvir depois de aqui 12 já. anos você aprende, né, pô? A esposa dele é fisiopediátrica. Tá Depois de 12 anos você aprende a atender as crianças, né? Pô? Ainda mais. E quando é asmático, cara, é engraçado. Quando eu falo pras crianças, eu falo assim, eu também tenho asma. Elas olham com uma cara assim, é mesmo? Tipo, as maiorzinhas assim, Eu sabe? ficaria assustadíssimo. Eu Aí- vou ficar assim? É, então tem uns que eu zoo. Quando tem uns menininhos maiores assim, aí eu zoo. Falo assim, ó, de tanto fazer puff, o tio ficou assim. Ai, que dó. A criança nunca mais vai fazer puff na vida, Não. cara. Tinha uns menininhos 10 anos, assim, que dá pra você brincar, né? Porque, pô, criança muito pequena leva muito a sério Ele vai as coisas, assustar. né? Aí eu não Aham. falo, né? Porque aí também vai noção, né, da coisa, né? Uma coisa que o pessoal tem muito medo é o lance do corticoide, né? Ai, nossa, vou fazer corticoide, mas a gente até conversou com o Rodrigo Santiago aqui sobre isso, que o lance do corticoide inalatório tem um efeito muito inferior do que o VO, né? Quando a gente faz o cálculo, e foi uma coisa que me assustou quando eu fiz, uma dose, 1 por quilo que você faz em pediatria, ele equivale a quase 4 meses de bombinha, a depender da bombinha que é. Puta merda, cara. Daí a criança vai, toma 5 dias, de 12 em 12. Ela já usou mais de 1 ano de bombinha. E daí os pais, eles ficam muito aflitos com isso também. Ah, não é muita medicação, a dose não tá alta. Aí você tem que pesar. Tipo, eu vou deixar ter crise e vai usar Predzin, ou eu vou aumentar a bombinha e vou tentar segurar esse efeito colateral. Então, assim, eu tenho pacientes que internavam muito, tudo. Às vezes chegam com cortisol zerado. Daí começa a subir, depois que a gente vai controlando. E mesmo com doses altas de bombinha, o cortisol começa a subir, porque parou de usar oral. Então, a comparação não tem, assim. É muito melhor você usar inalatório, pegar pesado, do que você ficar dando intermitente ou corticoide oral, que é uma coisa que mãe adora. Mãe, eu, inclusive, a gente sabe que resolve muito rápido. Então, assim, quando a crise, o bicho está pegando, a gente quer fazer, porque daí rapidinho a criança responde, né? O asmático, ele responde muito bem. Então, a gente tem que segurar a mão um pouco, porque senão acostuma. E daí a gente só está fazendo corticoide oral e não está abrindo, fazendo o que era para fazer mesmo, né? Então, Toda a consequência paralela da todo do efeito corticoide. cumulativo que vai ter.